Estamos começando mais uma aula de geografia sobre migrações regionais e internacionais. Nós conhecemos e vimos vários lugares do mundo. As imagens aí que aparecem são imagens que muitas vezes gostaríamos de visitar, de conhecer, que é uma coisa muito comum para as pessoas. Mas o que será ou o que é uma migração ou migrações? São os movimentos ou o movimento, o deslocamento de pessoas. E isso faz parte da história da humanidade. Mas quais são os motivos das migrações? Elas podem ocorrer por motivos políticos, por motivos étnicos ou religiosos, naturais, econômicos, por fatores estruturais e por fatores conjunturais. O que são esses motivos políticos? São os problemas de fronteira, formação de novas nações. Os étnicos religiosos, as perseguições ou a perseguição que aconteceu com os judeus, é um exemplo. Conflito entre diferentes grupos e povos. Naturais, as catástrofes, como enchentes, terremotos, vulcões, secas, entre outras catástrofes naturais. Eles podem ser econômicos, por conta de procura de melhores empregos, melhores condições de vida. Temos os estruturais, que vai depender da estrutura econômica do país, da falta de perspectiva de progresso. E os fatores conjunturais, sobre crises políticas e econômicas, revoluções, perseguições. Esses são alguns exemplos dos motivos. Dentro das migrações, elas podem ser divididas entre internacionais e internas. Nas internacionais, são as pessoas que se deslocam de um país para o outro. As internas, dentro do mesmo país, dentro do próprio país. Migrações internacionais. Vamos ver o que é isso. Elas podem ser divididas em emigrações e imigrações. Vamos ver o caso das emigrações. As emigrações, elas ocorrem quando há a saída de um indivíduo ou de um grupo de pessoas de um país para outro, ou seja, ele sai do seu país de origem e vai em direção a outro. Um exemplo da imagem dos japoneses em 1908. Como nós podemos ver algumas imagens aí que se seguem de japoneses, de alemães e até mesmo italianos que vieram para o Brasil. Estou usando esse como exemplo. Temos também as imigrações. A imagem já dá para a gente entender, inclusive, algo que acontece na atualidade. É a chegada de um indivíduo a um país. E digo que é a imigração. Como exemplo, peguei aqui o nosso país, o Brasil, e a Europa. Nós tivemos dessa região que nós circulamos aí, de diversos países, a direção de alguns grupos de imigrantes para a região nordeste brasileira, para a região sudeste, para a região sul e até mesmo para a região norte do nosso Brasil. Ou seja, no caso brasileiro, nós temos uma interessante multifaces, digamos assim. Por isso que eu coloquei essa imagem para demonstrar que o nosso país é bastante diversificado. E lógico, com certeza, a necessidade de ter um registro, ter um passaporte, ter uma permissão de permanência no país, no caso de imigração, todas elas praticamente, é para fixar moradia naquele lugar. Migrações internas. Ela pode ser dada como exemplo aí, o êxodo rural, que é a população rural quando ela se desloca para uma área urbana, né? Quais seriam as causas desse êxodo rural? A mecanização do campo é uma delas, a industrialização
e o crescimento do setor terciário. Tudo isso acabou levando um grande número de pessoas para as áreas urbanas. Pendular, o que seria isso? Parte da população se desloca de uma cidade para outra, retornando ao final do dia, por exemplo. Quem mora aqui em São Paulo ou nos grandes centros urbanos, em outros estados ou em outros países, consegue enxergar isso no dia a dia. A causa, muitas vezes, em grande parte, é o trabalho. E é uma característica de grandes cidades e de regiões metropolitanas. Por isso que toda essa diferença nos enriquece, nos une enquanto seres humanos do nosso cotidiano. Vamos a alguns exercícios. No exercício número 1. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado. Vamos ver. Letra A. Pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas. Letra B. Pela facilidade do fluxo de trabalhadores, condicionados pelos novos meios de comunicação e transportes. Letra C. Pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como uma forma de incorporação às novas demandas da indústria. Letra D. Pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e cooperação. E a letra E. Pelo aumento global do desemprego que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Nesse caso, nós temos aí como alternativa correta a letra E, que na verdade as pessoas, muitas delas acabam migrando por conta desse aumento do desemprego global que acaba dificultando a permanência de muitas pessoas num lugar só. Vamos para o exercício número 2. Migrações pendulares são. Essa está fácil, né, pessoal? Letra A. Movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos. Na letra B. Deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. Letra C. Movimentos ligados a atividades pastoris. Letra D. Movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. E letra E. Troca de imigrantes entre as grandes regiões. Sem sombra de dúvidas, vocês já foram para a alternativa D, que é o movimento diário, como nós já havíamos discutido no decorrer da aula como exemplo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Aqui temos algumas fontes das imagens e a aula de hoje foi sobre migração internacional, interna, emigração, imigração. Bons estudos e até a próxima.